Falando um pouquinho agora sobre o jornalismo em si, o ano passado eu entrevistei a Heloísa Nascimento, Sim. que por muito tempo foi editora-chefe do Diário de Jacareí. Sim. E ela, entre outros assuntos, ela disse o seguinte, que hoje em dia os jornalistas que se formam no Vale do Paraíba, a maioria deles se formam para virar assessores de imprensa. Isso, você concorda com essa afirmação ou não? O que você tem a dizer sobre esse assunto dos recém-formados em jornalismo hoje no campo de trabalho no Vale do Paraíba? Olha, eu não concordo. Eu acho que nós temos excelentes repórteres sendo formados. Agora, hoje, eu conheço a Heloísa, eu comecei um pouco depois da Heloísa, e quando essa geração formada, o mercado de trabalho era totalmente diferente. Nós tínhamos nos jornais, nas rádios, e muito pouco na televisão, o nosso mercado de trabalho potencial, né? As empresas não tinham equipes de assessoria enormes como tem hoje, as prefeituras, o governo do estado, as câmaras, não tinham equipes de produção de jornalismo com assessor, uma televisão como essa, era impensável. Quando eu comecei a fazer jornal, no começo, exatamente na virada dos anos 80. Então o mercado era outro. Acho que o mercado cresceu, a gente tem que saber como profissional, como preencher esse mercado. Se eu tiver um bom jornalista numa assessoria de imprensa, é melhor do que eu ter um mau jornalista ali, não é verdade? O bom jornalista deve ocupar o espaço. Então a gente tem que saber como ocupar esse espaço. Tem pessoas, por exemplo, que não têm perfil para redação, né? Eu conheço vários excelentes jornalistas que são excelentes assessores, que não são bons repórteres, não tem a cabeça, né? A gente brinca que o bom repórter ele tem que ter aquele instinto assassino, isso não é uma brincadeira, né? Mas ele tem que ter aquela gana da notícia. Então eu conheço esses excelentes assessores, nós temos assessorias fantásticas montadas em empresas do Vale do Paraíba, que são excelentes escolas de assessoria e que eu acho que é um mercado que você tem que absorver, você tem que preencher e se for com bons profissionais, melhor. Só que eu acho que, primeiro, as faculdades nunca formaram o jornalista realmente. Quem forma é o mercado. Isso antes das faculdades, antigamente o cara entrava direto na redação. Na época que eu fui da primeira turma da Universidade de Taubaté. Eu fiz uma escola que não me formou. Isso não quer dizer que eu tenha feito uma escola melhor ou pior. Eu conheci já na minha profissão jornalistas de várias faculdades que saíram da faculdade ruins como formação. O mercado forma. E eu acho que tem gente muito boa entrando no mercado. O próprio Vale, por exemplo, que tem muitos repórteres novos, eu vejo que tem gente que faz daquilo o seu ponto de assim, eu quero ser um bom repórter. Então eu não concordo. Eu acho que nós hoje temos um mercado muito maior, muito mais aberto, e tomara que a gente tenha gente boa para ocupá-lo. Esse é o meu ponto de vista. Mas o mercado de trabalho hoje não está rareando, as opções de emprego para jornalistas não estão se transformando em assessoria mesmo de imprensa, porque jornais a gente tem muito poucos, não é mais ou menos assim? Eu não acho, não. Eu parto do pressuposto que bom profissional tem emprego. Eu posso estar sendo meio purista, mas eu acho que o bom profissional tem emprego. Eu acho que existe um mercado enorme, né? Empresas de comunicação, blogs, assessorias, internet, portais, também. Novos produtos, né? No ano passado nós tínhamos um jornal, nós fechamos o ano com 2, né? Esses empregos foram gerados, né? Então eu acho que a gente tem que saber entender o mercado. Nós vivemos num mercado em transformação. Talvez o nosso mercado seja o mais volátil nessa fase de transformação, porque ele mudou muito nos últimos anos, como a informação mudou, como a gente conhece. Mas hoje, por exemplo, você tem 3 TVs comerciais na região, né? Isso é mercado de trabalho. Você tem TVs comunitárias, tem TVs legislativas. A Câmara de São José lançou no ano passado uma TV que não existia, ele gerou empregos, não é? Então, eu acho que nós temos que aprender a entender esse mercado e saber como ocupar esse mercado. Mas não foi o ano passado também que o Vale dispensou alguns funcionários também? Sim. Foi contenção de gastos também, por conta do quê?
Foi conta de um negócio que a gente brinca muitas vezes, mas a gente não lembra que isso aí tem a ver com a vida real. Todo mundo brinca com o pibinho da Dilma, né? Não, a Dilma tem o pibinho, o Brasil não cresceu. Então, quando a gente fala isso, a gente esquece que o pibinho interfere no seu salário, no pão que você come, no carro que você usa, se você vai comprar no supermercado A ou no supermercado B. O mercado de jornais em 2012 e 2013 foi muito ruim, o desempenho do mercado de jornais. Então você tem que realmente adaptar o seu produto ao mercado, né? Nós investimos o que você arrecada, né? Então o orçamento seu doméstico, por exemplo, você não vai gastar muito mais do que você pode fazer um empréstimo bancário e tal, mas você não gasta muito mais do que você pode. A retração do mercado influiu no mercado todo. Então, nós somos um dos últimos jornais a fazer esse ajuste. Em São Paulo, por exemplo, ele foi feito em transição de 2012. A Folha fez um corte enorme no final de 2012, começo de 2013, o Estadão. A Editora Abril também. A Editora Abril fez. Alguns jornais históricos deixaram de existir nesse período, né? Eu, por exemplo, quando comecei a ler jornal, antes de trabalhar, eu era fã do Jornal da Tarde, que antigamente chegava à tarde mesmo, depois começou a chegar mais cedo. O Jornal da Tarde não existe mais. O Grupo Estado fechou um jornal que fez história no jornalismo brasileiro. Então o mercado mudou muito. Então essas adaptações de mercado nós tivemos que fazer. Então foi difícil manter, foi uma decisão difícil chegar a isso, não é uma decisão agradável, todos os critérios são doloridos, mas é um critério que você tem que tomar. Você tem que manter o jornal na rua, um jornal competitivo e tem que pensar no futuro. Então algumas decisões são difíceis, mas elas têm que ser tomadas. E qual é a sua visão sobre a obrigação do diploma de jornalista, que hoje está com muita polêmica aí? Olha, eu acho que o diploma não é necessário. Eu tenho diploma. Eu peguei a rabeira, o início do diploma e o final da não exigência, antigamente, do diploma nos anos 70. Eu perdi eu perdi de não fazer a faculdade, né? Eu tive que fazer a faculdade, isso foi muito bom para mim, ainda bem que eu perdi, mas eu entrei na faculdade por uma diferença de 1 ano ou 2 da lei anterior. Eu fiz faculdade, eu tenho 2 filhos formados em jornalismo que fizeram faculdade e tenho um terceiro que está estudando em faculdade de jornalismo. Todos eles sabem a minha opinião e eu, como jornalista diplomado, também sei. Eu acho que não é necessário. Por uma questão muito simples, nós temos a ver com a liberdade de expressão. Eu não posso colocar um cisco na frente do direito de expressão de qualquer cidadão. Então eu acho que para ele falar, para ele se exprimir, e a nossa profissão é isso, eu acho que você não pode colocar travas nesse campo. Agora mudando um pouco de lado. Para contratar um cara, você vai levar em consideração o quê? Eu vou levar em consideração até o diploma. Por quê? Porque se ele passou 4 anos na faculdade sentado lá, ele deve ter aprendido alguma coisa. Ele fez uma opção que levou ele a encarar isso. É claro que só o diploma não vai garantir nada. Ele tem que saber escrever, ele tem que saber perguntar, ele tem que saber como conseguir uma informação, uma abordagem, né? Mas tudo isso ele vai pegar numa redação de jornal, numa redação de TV, numa redação de rádio. Mas, pessoalmente, eu sou contra o diploma. Não precisaria aí de uma base teórica, por exemplo, você falou, ele vai pegar isso na redação, vai pegar dentro do jornal, mas uma base teórica, uma base, esqueci o termo agora, uma base acadêmica, não seria bom também? Jornalista de redação? Jornalista? Olha, eu acho que o jornalista ele é um profissional como outro qualquer. Eu gosto muito de um jornalista que a nova geração não teve contato, e eu tive contato muito pouco, porque ele veio a falecer nos anos 80, morreu nos anos 80, que é o Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo, ele foi responsável por algumas das principais transformações nos jornais brasileiros nos anos 50, 60 e 70. A Folha deve muito ao que ela é hoje, ao que o Cláudio Abramo plantou no final dos anos 70. Estadão também, né? O Estadão, ele fez o Estadão em 50, ele fez a Folha também em 60, voltou para a Folha nos anos 70 e fez a Folha deixar de ser um jornal que ninguém levava a sério,
Essa é a grande realidade de um jornal de opinião que passou a ser crucial para que o jornal, para ser o que o jornal é hoje. Um jornal que apoiou primeiramente as diretas, que abria espaço para gente de oposição, que sofria pressão do governo militar e peitava o governo militar na maioria das vezes. Então, o Cláudio Abramo ele falou o seguinte: a ética do jornalismo é igual com a ética de qualquer pessoa. Se você é um bom cidadão, você pode ser um bom farmacêutico, um bom engenheiro, um bom funcionário público e um bom jornalista. Eu acho que, na realidade, nós devemos, antes de formar bom jornalista na faculdade, a gente devia se preocupar em formar bons cidadãos. Está ficando meio raro isso, talvez, essa preocupação da formação de bons cidadãos. Mas eu acho que os valores nossos como jornalistas são os valores de qualquer cidadão. Eu acho que você recebe bastante estudantes de jornalismo lá no Vale, ou tem contato mesmo, os seus filhos são formados nisso, tem um que está se formando também. Hoje você vê qual a preocupação maior dos estudantes de jornalismo para ele buscar um campo de trabalho? Eles querem mesmo, são dispostos a ir para a mídia impressa, ou cada vez mais eles querem para a mídia online, da internet, ou querem para a televisão? Olha, vou usar a referência familiar que você fez, né? O primeiro filho meu que fez jornalismo, ele sempre quis jornal impresso, nunca quis trabalhar em lugar nenhum. O segundo já foi para trabalhar em televisão. Nunca quis jornal impresso, recentemente começou a trabalhar em jornal impresso. Trabalhou 10 anos ou 11 anos em televisão. O Felipe, que é meu filho menor, ele não quer nem saber de nenhum dos outros, ele quer trabalhar online. Então, existe uma mudança de mercado. Eu acho que nós estamos migrando para uma coisa que seja muito híbrida, uma coisa que seja muito um conjunto de tudo isso que a gente faz. Então, acho que hoje o cara tem que estar antenado, o cara que sai da faculdade ele tem que estar antenado. Existem exigências para várias coisas. Acredito que o mercado virtual de blogs, etc. e tal, é um mercado fantástico, mas falta a ele uma coisa muito importante, que é a chancela da informação. Informação, assim como a roupa que a gente usa, o carro que você compra, tem grife. Então, você consumir uma informação que você não sabe de onde veio, pode te dar uma intoxicação alimentar terrível, assim como você comer um peixe que você não sabe da procedência. Então, a informação tem grife. Então, as redes que produzem informação, elas são as redes teoricamente confiáveis para você absorvê-la. Então, esse mercado, eu não sei se as faculdades estão preparando o cara para entrar, mas é um mercado terrível em informação. Teve uma época que todo mundo saía da faculdade querendo ser ou o William Bonner ou a Fátima Bernardes. Acho que uma boa parte ainda quer, mas hoje acho que tem muita gente olhando coisas diferentes que estão acontecendo e é um mercado muito rico. E como é que você avalia hoje o ensino que é dado nas faculdades de jornalismo? Eu saí da faculdade em 1982. Mas pelos seus filhos você não tem acompanhado? Olha, eu acho que as faculdades de jornalismo elas continuam pecando por uma questão, e não estou referindo às faculdades locais. Em geral. Em geral. Uma vez eu lembro que eu recebi um jornalista da PUC de Campinas, formado, assim, 1 ano e meio, eu apliquei o texto dele e não conseguia ler o texto que ele escreveu, porque faltava palavra. Quem deixou ele se formar tinha algum problema terrível, porque faltavam palavras no texto. Então, às vezes, a faculdade é geral. Eu acho que as faculdades de jornalismo formam o jornalista muito longe do mercado. Nosso mercado é o que vai balizar se você é bom ou você não é bom. Então, eu acho que existe uma distância muito grande. Eles têm 4 anos para pegar esse cara, municiá-lo de bagagem teórica, mas também fazer com que ele seja bafejado pelo mercado. Eu acho que essa distância é muito ruim. Isso vale para qualquer universidade, para qualquer curso. Nós temos universidades hoje dentro da região, boas universidades. O ITA é uma universidade excelente. A Universidade de Taubaté ela tem cursos de excelência dentro das suas áreas, medicina, odontologia. O jornalismo de Taubaté é considerado bem dentro dessas avaliações que o governo federal faz. Só que eu acho que a universidade dialoga pouco com a sociedade. Então a gente acha que a universidade está lá formando gente que um dia vai chegar para trabalhar. Não é isso. A universidade gera conhecimento. E a gente, às vezes, como sociedade, não vê que aquele conhecimento pode ser útil no seu dia a dia. E eu acho que, às vezes, as universidades imersas no seu mundo acadêmico também não vê que o que elas geram ali pode ser muito bom para as cidades, para as comunidades, no seu momento atual. Vou dar um exemplo bobo.
Todas as nossas cidades têm problemas urbanos. Nossas frotas cresceram mais do que as suas ruas, não é? Todas as nossas faculdades, universidades regionais, têm cursos de engenharia de tráfego, de arquitetura, né? Por que as universidades não produzem e analisam e não geram impacto, alguma coisa de impacto nesse setor? Fazer Porque projetos, o poder público não pode usá-la como um instituto de planejamento que você às vezes não tem. Então eu acho que nós infelizmente ainda temos nas universidades ilhas de excelência. Elas são, se elas forem boas, mas elas podem ser ilhas de excelência em benefício da sociedade. E falando sobre o jornalismo impresso diário, qual o caminho que você vê para esse tipo de jornalismo? Hoje em dia, com a internet, que a notícia é imediata, o jornalismo impresso diário caminha para onde? Para ter mais colunistas, mais opinião? O que ele tem que se modernizar ainda mais para poder competir com esse jornalismo imediato, que é o da internet, por exemplo? Ele desembarcou na base aérea de Guará, desembarcou. Só tinham 2 jornalistas, eu e um rapaz do Diário de São Paulo, do Diário Popular na época, chamado Wagner Matheus, que é jornalista ainda em São José, e ele desceu do avião com aquele andar de marechal, né, e nós emparelhamos do lado dele e começamos a fazer perguntas, ele não respondeu nenhuma.